Ateliê na TV. Oferecimento Acrylex. Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV, sempre agradecendo você pelo carinho, pela enorme audiência, a Rede Brasil, todo mundo acompanhando. E no programa de hoje a Dani vai dar um show de pintura em porcelana. Vocês estão vendo essas peças lindas e o bacana é que vai queimar no forno da sua casa. É novidade, é a Vitro 150 da Acrylex. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu já estou aqui com a Dani. Dani, bom dia, bem-vinda. Bom dia, prazer. Quantas peças lindas. Uma delicadeza, né? Que bacana, né? E podendo queimar no forno de casa, não, isso mais é fácil sensacional, porque a baixo custo em relação à porcelana tradicional, que é a queima, você queima no forno da sua casa, né? O que é uma praticidade e para você poder revender depois um custo legal, então é muito interessante. É uma tinta que veio para mudar aí o mundo da porcelana mesmo. E eu vi com os seus trabalhos, né, que você faz linha pets também, que o pessoal adora, gatinho. Personalizado. E decorativos também, que Sim. Peças decorativas. A gente tem como cobrar um valor agregado maior ou para dar de presente uma peça para lado especial. E é uma peça com utilidade, então você pode normalmente usar as canecas, colocar micro-ondas, você pode usar tranquilamente. Eu antes de vender eu testo muito, então você pode usar a máquina de lavar, então para mim... Peça útil, né? É peça Legal. útil, é peça útil. E outra coisa que a Dani não trouxe aqui, são peças para as crianças, né? Mamãe te ama, aquelas peças para criançada personalizadas, brincar, né? Dia dos Professores. Eu bom. trabalho com várias datas. A gente tem que aproveitar bastante as datas comerciais Sim. e entrar mesmo com Dia das Mães, professores, Natal, Várias vendo épocas muito. E ela é super versátil, dá para fazer bastante então, coisa. Vamos para nossa aula, depois a Dani vai Vamos. explicar com calma como é que funciona a queima, para que não fique dúvida nenhuma. O bacana é que a Vitro 150 é da Acrylex, com várias opções de cores, ainda Sim. miscíveis também. Não, né, isso Dani? é fantástico, porque para quem não pode adquirir de início muitas cores, você adquire as cores básicas, primárias, preto e branco, e aí eu vou ensinar aqui dois tons que não existem nas tintas, mas eu vou ensinar a fazer, que é o lilás e um rosé. Então perfeito. isso é muito legal. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou pintar hoje essa caneca, né? Vou ensinar todos os florais da caneca para vocês. São 3 flores diferentes, uma lavanda, uma rosa e uma margaridinha. Ótimo. Certo? Então vamos lá. Eu já trouxe desenhado. Para desenhar existe um lápis próprio para porcelana. Então você desenha na porcelana, então eu faço só uma marcação. E aí eu vou pintando. Aqui eu criei 3 tipos de folhas diferentes, que eu vou usar as cores da Vitro. Vou usar primeiro um verde. Então deixou um risco ali que facilita, né? Facilita. Para quem tem uma mão já acostumada, você pode ir na mão mesmo e já ir fazendo. Mas eu acho que o risco facilita a vida, né? Então eu vou primeiro aqui no risco. Então eu vou escolher um tipo de... Vão ser 3 folhas que eu vou fazer, 3 tipos de folhas. Então eu vou escolher a primeira e já vou começar a pintar. Lembrando que se você quer um traçado bem fino, você tem que manter o pincel com a ponta e bem retinho. E aí eu marco as folhas. Essa tinta ela seca bem rapidinho. Então eu falo que se for consertar alguma coisa, que faça na hora. Se eu errar, pega um cotonete, tira Pega um rapidinho. cotonetezinho e tira na hora, Legal. ou se você resolver tirar depois, ela vira tipo um plastiquinho. Então você pode até tirar depois, mas aí você já vem com um objeto mais forte para tirar, um palitinho, alguma coisa assim, ela fica bem plastificada. E para limpeza e higiene da porcelana antes, um álcool limpa bem? Limpa pra higienizar? bem, isso eu já trouxe limpinho. Tá. E assim, de repente você tá pintando e fica uma marcação do lápis, não tem problema. A hora que a tinta secar, você simplesmente passa um pano que o lápis sai. Ótimo.
Ou você pode até queimar com um lápis. Depois de queimar, você limpa, se você não tiver segurança de tirar na hora. Então, eu fiz 2 nesse tom, que é o verde folha, e vou fazer 2 no verde musgo. E a terceira, eu vou misturar com um pouco de branco, para vocês verem que bacana que é essa tinta no sentido de poder misturar, dela ser miscível e você conseguir criar cores a partir do que você já tem. Então aqui eu tô fazendo o cabo da rosinha, só usando esse outro verde, que é um verde mais oliva. Então eu vou fazer 2. E é tranquilo para queimar, no forno bem fraquinho, pode ser no forno elétrico ou pode ser no forno normal, convencional, né, do fogão. Me tira uma dúvida, você já trabalhou com stencil, Dani? Posso trabalhar com stencil também, com a vitro? O que você indica? Ou essas pinceladas são mais treino mesmo? Então, são mais treino. Eu ainda não testei o stencil, testei carimbos. Com carimbo ela foi bem. Mas eu acredito que stencil também dê, porque ela é uma tinta que ela não é muito aguada, né? Normalmente o stencil a gente precisa de uma tinta mais consistente. Ela tem essa característica. Para fazer a lavanda, eu vou misturar um pouquinho do branco, que aí é interessante para vocês verem como que eu posso criar um tom de verde um pouco mais claro. Essa tinta ela é fantástica nesse sentido, de você conseguir criar um tom mais claro. Ou outros tons, né? Eu vou criar um lilás depois para fazer as lavandas, então você percebe que é a mesma tinta com um tom mais clarinho, então isso é sensacional. O branco ajudou a diluir a própria cor. A própria cor, Legal. Então vamos lá, então eu vou fazer a lavanda para poder ter 3 galhos aí com cores diferentes para diferenciar. E aí eu até pego um pouco do escuro para fazer uma nuance, para dar um detalhe, olha. Não, fora que é uma delícia pintar a porcelana, né? Dá uma sensação de relaxar olhando essas flores e essas pinceladas, né? E assim, eu dou aula e as alunas chegam falando, eu não sei absolutamente nada. E aí quando saem com a caneca pronta é uma felicidade, assim, é super legal e é super possível de pintar. Porque às vezes dá a impressão que não, mas a experiência que eu tenho com as alunas que chegam... Elas gostam, né? E diferente da porcelana que vai na queima, não sei quantos mil graus, aqui você vê o resultado da queima na hora, né, Dani? E a então, facilidade fácil, de você queimar na sua casa, né? Sim. Você vai lá no seu forno, na tranquilidade da sua casa e queima. Então você tá no controle ali. Bom, eu vou agora fazer com boleador a primeira margaridinha. Então aqui eu ensinei a fazer as folhas. Fiz 3 tipos de folhas, tá? E agora eu vou pegar minha caneca que já tá sequinha para eu começar a fazer a outra etapa. A outra etapa. Quanto tempo para secar bem para eu já poder ir para essa segunda etapa? 24 horas. Ah, sim, para secar bem 1 hora. 1 horinha, né? 1 hora. Para poder queimar 24 horas. Tá? Então deixa 24 horas e depois você vai para queima. Então eu vou para a primeira florzinha. Eu uso um boleadorzinho, então é fácil, é bem tranquilo de trabalhar. Quem não tiver boleador, gente, pega um palitinho de unha e usa o palitinho de unha mesmo. Engrossa um pouco a ponta e usa esse palitinho. É muito simples, olha. Então aqui eu já faço a margaridinha. Ó, reparei que a Dani sempre carrega. Sempre carrego. Não economize, não fica tentando bolear com a mesma tinta do boleador, não. Volta para carregar. E você que está acompanhando o nosso programa aí, vai lá no nosso Instagram, conta de onde estão assistindo, qual é o canal da sua região e de que parte do Brasil agora você está acompanhando o nosso programa. Quem tiver dúvidas e perguntas para a Dani, é muito legal. Participe, deixa seu beijo para ela e conta para mim, para a Dani e para todo mundo o que vocês estão achando dessas pinturas lindas em porcelana. Eu sempre tenho pedido bastante para você comentar de que lugar do Brasil está acompanhando, qual é o canal da sua região. Sim, para que mais e mais pessoas da sua cidade, da sua região e, consequentemente, de todo o Brasil possam vir acompanhar o nosso programa. Então, conta aí de que região, onde você está agora acompanhando o nosso programa. E se tiverem dúvidas para a Dani, claro, mande a sua pergunta, que
que ela vai tentar esclarecer para vocês em relação a tantas peças lindas que ela nos trouxe. Ó, agora, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou criar uma cor que não tem na cartela de cores, que é o lilás. Então eu coloquei o magenta, coloquei um pouco de azul e vou clarear com branco. Olha que bacana, ó, você cria um tom que nem existe nas tintas, que é o lilás, que é o tom da lavanda. Tá? Então vamos lá. E aí a lavanda eu também vou fazer com boleador. Aí eu pego uma pontinha bem fininha. Então, ó, usei o magenta, usei o azul e o branco, criei uma cor completamente nova. E a lavanda você vai também com o boleador, por isso que eu falo que é uma pintura bastante simples. Porque com boleador, que é bem prático, você consegue já fazer duas flores. A lavanda e a margarida. É, até o pinta-bolinha também, lembra? Pinta-bolinha, uso o pinta-bolinha. Também. Eu trouxe esse para facilitar na filmagem, para poder aparecer, mas o pinta-bolinha eu uso bastante em casa. E aí você pode fazer uma caneca inteira de lavanda, uma caneca inteira de margaridinha, tá? Então essa é a lavanda. E agora eu vou ensinar a rosinha, a última flor. Aqueles que vendem um kit, né? Tava pensando aqui, né, Dani? Imagine você pegar uma caneca dessa com lavanda, compra um kit de chá de lavanda. Eu fiz no Dia das Mães, eu fiz com legal. Sabonete, fiz um pratinho de lavanda, criei toda uma atmosfera na lavanda com creme de mão, fica lindo. É um presente. Não, é um super presente. Também acho, muito legal. Agora, meninas, eu vou fazer, meninas e meninos, né? Quem estiver assistindo, eu vou fazer um rosé, que eu vou usar essa cor, que a gente nem imagina um amarelo ocre, né? Para fazer um rosa, mas ele ajuda a diminuir um pouco a intensidade do rosa. A gente vai criar um rosa chá. Magenta. É muito interessante essa tinta, porque ela se mistura super bem. E o branco ele sempre vem para clarear, assim como o preto sempre vem para fechar. E aí a gente vai criar, olha, um rosa chá. Achou que ficou muito amarelado? Põe mais um pinguinho do magenta e sobe um pouco o tom. Traz o tom um pouquinho pro rosa, tá? E agora eu vou ensinar a fazer a rosinha. Que bacana, né? Você poder criar a sua própria cor, apesar de que a Eclex tem fantástico. 12 cores mais a incolor, né? Sim. Mas você pode criar, como a Dani está ensinando, a sua própria cor, misturando os tons básicos, né? Eu quis mostrar porque às vezes a gente quer criar um tom diferente. Verdade. E aí, o que a gente vai fazer agora com a rosinha? A rosinha eu uso os 3 tons. Eu acho que eu vou fazer a rosinha aqui para facilitar, posso? Claro, ótimo. Que eu quero mostrar como fica mais fácil. O que eu faço com a rosinha? Eu deixo os 2 tons aqui, eu venho e faço primeiro uma base e vou puxando as laterais. Aí eu pego um tom um pouquinho mais escuro, marco esse meio e puxo as laterais. Fica a referência ali. Fica. E aí eu venho só com branco para dar uma clareada. É muito simples Bem e delicadinha, é bem né? delicada. Aí você quer fazer uma rosinha menor, você vem aqui, ó, e só puxa. Sempre lembrando de dar uma nuance com o mais escuro e uma luz com o mais claro. Aí você passa a tarde pintando flor. Olha que graça. É muito que legal. Fica, né? E aí, Essa rosinha a gente pode fazer também num tom azul. E aí eu aproveito. Quer perguntar alguma coisa? Não, e daqui a pouco a gente vai falar da queima, né? Eu tô vendo aqui que você tá. trouxe, eu ia falar das superfícies, né? Sim. Que aí você trabalha em pratos, aí xícaras tem essa superfície que é um pouco arredondada. Sim. Qual é a dificuldade em relação às superfícies que você costuma trabalhar? A xícara é né? mais difícil. Xícara, né? A xícara é mais difícil, porque ela é arredondada, né? Então, por exemplo, fazer o pet na xícara é bem mais difícil do que fazer num prato. É bom treinar no prato, de repente, para criar essa experiência. É bom treinar no azulejo. Mesmo? Tudo a gente treina todo no plano, azulejo. verdade. As alunas, a gente até faz um mostruário no azulejo para elas guardarem as fases, né? Então é super interessante isso, é bem legal. Outra coisa que eu queria falar é uma tinta que você pode, por exemplo, usar numa caneca, mas se for fazer um prato de uso do dia a dia,
decorar as bordas e não o meio, porque ela é mega resistente, Pode mas arranhar. a faca arranha. Pode arranhar. Isso que eu A faca arranha. Então, essa é a única diferença para a tinta da porcelana normal, Ótimo. porque a faca vai arranhar. Então, sempre que eu faço pratos para alimentação, eu faço nas bordas. Perfeito. Agora, a caneca vai muito bem. Aquele não é um vaso, é uma moringuinha, por Lindo, exemplo. uma graça. Tem o copinho, eu trouxe uma flor para decorar. Jogos de xícara, eu faço Então, essa muito. é uma peça que seria útil, pode colocar água mesmo, enfim. Não, eu vendo pra isso. É que hoje eu fiz uma graça com a florzinha, Mas também mas ela ela serve- vem com um copo. Ela é útil e ela também E ela é decorativa. decorativa. Muito bom, muito Então, bom. assim, e aí pra queima é aquilo que eu estava falando. Então segura que já ela vai explicar tá da joia. queima, mas eu vou aproveitar e falar da Vitro 150, produto exclusivo da Acrylex, que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. Você que está acompanhando o nosso programa, não esqueça, são 12 cores disponíveis do Vitro 150 e mais a incolor. E vocês já sabem, vocês encontram os produtos da Acrylex nas lojas de todo o Brasil. São mais de 10 mil pontos de venda que a Acrylex tem, não só a tinta Vitro 150, como os inúmeros produtos para você, mamãe, titia, vovó, para você, papai, que são os produtos de artesanato, e também a linha escolar, que está fazendo muito sucesso. A Acrylex sempre trazendo novidades e tendências para fazer com que o seu filho, neto, sobrinho, possa também aproveitar os produtos da linha escolar para explorar toda a criatividade. Acesse o site acrylex.com.br para vocês conhecerem um pouquinho mais dos produtos, além da Vitro 150. Tem a tinta de tecido, tem a PVA, tem a Fashion Colors, entre outros produtos que nós que amamos artesanato sabemos da eficácia e da qualidade dos produtos que a Acrylex traz para o mercado de artesanato. Então vamos aproveitar e perguntar para a própria Dani. Dani, vamos lá. Eu fiz a minha pintura, deixei 24 horas lá, Sim. tanto a moringa, como xícara, como prato. Como é que eu queimo ela no forno? Bom, você coloca as peças no forno desligado inicialmente, bota todas as peças, então não precisa ter medo mesmo. Todo desligadinho, liga. 30 minutos, eu deixo 40 porque o meu forno é mais fraco, então você sente isso também. Mas 30 minutos a 150 graus. Por isso que ela chama Vitro 150. Isso, o nosso forno convencional começa com 160, então não tem problema deixar no 160. O que não pode é ultrapassar. Eu já fiz alguns testes, porque às vezes eu escrevo com caneta que precisa mais. Eu já fiz uns testes e aí não altera um pouco a cor. A cor queima um pouco, escurece. Não adianta querer botar 200 e pouco e falar, vou deixar 10 minutos. Vai ficar mais resistente. Não, a resistência com 160, que é o início do forno convencional a gás, tá perfeito, 30 a 40 minutos. De 30 a 40 minutos, Isso. de 150 a 160 graus. Isso, você vai sentir no seu forno. E aí já é o suficiente para deixar a pintura excelente, não sair depois, testada, aprovada. Desliga o forno, deixa as peças descansarem dentro do forno. Você fala peças para a gente aproveitar e colocar o máximo de peças. O máximo que puder. Numa queima só. Numa queima só. Ótimo. Isso. Então, o máximo que puder de peças numa queima só. E desliga o forno e deixa esfriando lá. Não retira a peça quente de maneira alguma. Segura a ansiedade. Segura a ansiedade, que Vai dá lá, vontade calma. de olhar, né? Ai, como ficou, né? E eu sempre testo. Eu já testei muito, até no uso do dia a dia. Que bacana. Super resistente. É uma tinta Que legal. fantástica, assim. Abre um Muito leque bacana. de opções para a gente trabalhar, para a dona de casa trabalhar, criar seus presentes. E para higienizar, para lavar no dia a dia. Tomei um cafezinho aqui e tal, um chá, de repente, como é que você indica para eu lavar? Não pode deixar de molho, imagino eu, só passar um detergente. Normalmente são peças que não precisam de molho, então eu uso o lado macio da esponja, o lado amarelinho, limpei. Como eu vendo, eu já testei até o lado fortão, mas não façam em casa. Não precisa. Não né? precisa, Tá. mas eu já testei para ver como que é. E ela é super resistente mesmo, mas o lado da Bacana. esponja maciozinho já... É melhor. Eu acho que tudo que é feito à mão tem que ter um cuidado um pouco Tem que mais ter um especial do que o industrializado, né? E falando em cuidado, vamos colocar o Instagram da Dani, que tem um ateliê aqui em São Paulo, fica próximo ao nosso estúdio aqui na região de Perdizes. E o Instagram dela é O Quintal das Cores. Vamos colocar aí o Instagram dela e eu pergunto para você, Dani, quem não quiser fazer a pintura, você também vende as peças prontas ou Vendo. mais os cursos? Como é que é? Eu dou os cursos, né? Faço cursos semanais.
Às vezes abro um ou outro workshop, aí dependendo do período, né? Que nem agora Dia dos Professores, eu não abro nada, porque eu já cheguei a pintar mais de 100 peças. Nossa! De olhar a mesa e tá aquela 100 peças de porcelana na mesa. É bem legal mesmo. Então, eu faço por encomenda, sim. Ó, ela trouxe as linhas de pet, que eu queria que vocês conhecessem, o Quintal das Cores, e a Dani trouxe outras pinturas feitas por ela, não só em porcelana, até para mostrar a variedade de técnicas que ela ensina no ateliê dela, o Quintal das Cores. Quero todo mundo indo seguir ela lá no Instagram, ela que veio especialmente para trazer para vocês todos os detalhes da pintura em porcelana, mas trouxe outras peças para fazer com que o seu dia seja mais colorido e mais feliz, porque nós que amamos pintura sabemos que as cores trazem alegria e felicidade. Como é bom trazer pintura para todos vocês. Ateliê na TV. Oferecimento Acrylex.